meus queridos, virtuosos servos de Deus, cumprimentamos com a paz do Senhor. Ao tempo que registro o sentimento de gratidão a Deus de estar convosco, também por esta celebração memorável, os 115 anos da Assembleia de Deus do Brasil. Parabenizar o pastor Freitas por estar fazendo na data, fazendo lembrar as apresentações que foram feitas. Parece que quando se faz com simplicidade, fica mais perfeito. E as irmãs, os irmãos que estão na organização, Deus seja louvado por tudo. Eu quero embasar a minha palavra, ou a palavra proposta no meu coração esta noite, no livro dos Salmos, Salmo 44, versículo 1. Só este versículo é um cântico. Os irmãos sabem que os salmos são cânticos, porém nos cânticos tem promessas, nas orações tem ato profético, e eu quero falar esta noite baseado nesse versículo, que está escrito assim: nós ouvimos com os nossos ouvidos, ó Deus, nossos pais nos contaram que obra tu fizeste nos dias deles, nos tempos antigos. A tradução mais conhecida diz assim: ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado a obra que tu fizeste em seus dias, desde os tempos da antiguidade. A Assembleia de Deus foi uma continuidade daquele legado deixado em Atos dos Apóstolos. Por isso que a mensagem apregoada por esta igreja é a mensagem que vem ficando ao longo da estrada. Foram trocados os propósitos, de forma que hoje eu trago a mensagem de reflexão, ao mesmo tempo gerando uma preocupação com o legado que nós estamos deixando para a geração de amanhã. Pois aqueles que passaram para nós a batuta, não passaram apenas de mão para mão, mas a chama que eles viviam, elas também chegaram a nós. Essa mesma chama também chegou a nós. E tudo começou com o fruto de um avivamento. Avivamento este que atravessou fronteiras, como já foi apresentado aqui, atravessou gerações, atravessou culturas, e mesmo nas intensas perseguições, os preconceitos raciais, as culturas diferentes. Imagine esses dois homens sem saber falar nada na língua portuguesa, o quanto era difícil, sendo que nós que falamos a língua portuguesa sentimos dificuldade em expressá-la. Imagine quem não estudou nada na língua portuguesa, mas os embaraços que surgiam foram todos quebrados pelo poder do Evangelho. Então a mensagem que trago esta noite é o registro do que nós ouvimos. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos. Os nossos pais nos contaram os feitos que o Senhor realizou desde os tempos da antiguidade. Todos os irmãos são inteirados que o projeto da salvação, que é um tema central como um pilar que sustentou e sustenta a igreja, é a salvação. A salvação apresentada na proposta do arrependimento, da confissão, não aquela vinda para encher, para ter público, para ter plateia, mas as pessoas vinham convencidas pelo poder do Espírito Santo, convencidas de que eram pecadores, convencidas de que precisava de voltar para Deus, arrependida, confessava, deixava as práticas da vida velha e experimentava uma nova vida em Cristo. Por isso que ela se tornava pessoas ousadas pelo Espírito Santo,
e a mensagem a ser apregoada era a mesma mensagem. Então, os pilares que sustentou a igreja, quem encerrou o capítulo 28 do livro dos Atos dos Apóstolos. Uma síntese de registros, os irmãos já lembram. Eu queria apenas dizer aos irmãos que a igreja começa ali, em Atos capítulo 1. Não tinha essa nomenclatura igreja, essa palavra igreja, o próprio Jesus já havia dito, e dando a segurança de uma promessa, quando ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja, na verdade, nasce no Calvário. Ela nasceu na costela de Jesus, quando a lança foi transpassada, que a Bíblia diz que são sangue e água. E a marca da igreja, diga comigo, sangue e água. Jesus já havia dito que o que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. O sangue era a marca da nova aliança. 1 de João 1,7 está escrito: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Apocalipse capítulo 5, quando o ancião gritava ou proclamava sobre o cordeiro que estava no meio dos 24 anciãos, ele proclamou dizendo: digno és de abrir o livro, de desatar os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue comprastes para Deus gente de todas as tribos, de todas as línguas e de todas as nações. Como nossos pais nos contaram, eu queria lembrar o que eles nos contaram. Nos contaram da história da criação, nos contaram do primeiro casal, contaram da queda, contaram da aliança que Deus fez através de um homem e que poupou aquele homem por conta da sua justiça. Por isso que ele é chamado de pregoeiro da justiça. Nele se revela a abertura da graça, quando é construída uma arca. Em Gênesis 7, verso 1, a Bíblia diz que a arca é exclusiva para Noé e a sua casa. Está escrito, disse Deus a Noé: entra na arca tu e a tua casa, porque te encontrei justo diante de mim nesta geração. Então, as 14 gerações passadas foram dizimadas no dilúvio, e agora surge e povoa a terra através daquele homem que tem aliança, através dos seus filhos Sem, Cã e Jafé. À medida que eles começam a povoar a terra, a Bíblia diz que o pecado começa entre a própria família. Noé se embriaga, lança a maldição para Canaã, filho de Cã, e agora vem os heveus de Gazeu, Perezeu, Filisteu, debaixo de maldição por conta dessa maldição proferida pela boca de Noé. Eu estou dizendo que nossos pais nos contaram. Então, lembre-se comigo agora, caminhe comigo para você memorizar. Agora começa Jubal, constrói um instrumento, começa a produzir som, daqui a pouco vem o ritmo, vem a harmonia, aí vem a dança, vem a sensualidade, aí vem as bebidas. Quando completa 14 gerações novamente, o homem está contaminado da mesma maneira das gerações passadas, aquelas que foram dizimadas no dilúvio. Então nossos pais nos contaram que Deus agora, em vez de destruir, Ele resolve fazer uma aliança com um homem que estamos estudando na escola bíblica dominical. Chama este homem chamado Abraão, separa ele de Ur dos caldeus e diz para ele que a história dele seria contada de gerações em gerações, e nele seria bendita todas as famílias da terra, ou através dele. Não era ele o provedor da bênção, mas estava inserido no contexto de que o Salvador do mundo viria por meio dele. Então não se realiza propriamente Abraão, mas ele gera Isaac. Isaac gera Jacó, e Jacó gera vários filhos. E quando no ato profético Jacó põe a mão sobre os seus filhos e profetiza o futuro de cada um deles, quando ele para a mão sobre Judá, em Gênesis 49, versículo 10, ele profere as seguintes palavras: Judá, o cetro não se arredará de ti, nem o legislador dentre teus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Não entro nas terminologias teológicas para não demorar, mas os irmãos sabem que aqui tem uma definição. Siló representa Cristo, legislador, o governo, a direção. Ele aponta que vem da descendência desse cidadão por nome de Judá.
Judá gera Perez, Perez gera Esrom, Esrom gera Arão, Arão gera Aminadab, Aminadab Nasson, Nasson gera Salmão, Salmão gera Boaz, Boaz gera Obed, Obed gera Jessé, Jessé gera Davi, e agora através de Davi o Senhor firma aliança com ele de novo. Já é mais 14 gerações que não se corromperam dentro daquela descendência, está encaixando para a promessa ser cumprida, pois a salvação não vem de Abraão, a salvação não vem de Isaac, mas o projeto está dentro daquela descendência. E como Deus firma com Davi, é por isso que quando Cristo aparece, até o cego sabia que ele era da descendência de Davi. E Bartimeu gritou audível: Jesus, filho de Davi, pois ele faz parte dessa descendência. É por isso que lá em Apocalipse capítulo 5, ele se apresenta dizendo que ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, e um cordeiro que esteve morto, mas agora está vivo. O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então o projeto não para em Davi. Davi faz parte do projeto que Deus insere para que a salvação venha. Então Davi gera Salomão, Salomão gera Roboão, Roboão gera Abias, Abias gera Asa, Asa gera Josafá, Josafá gera Jorão, Jorão gera Uzias, Uzias gera Jotão, Jotão gera Casa, Casa Ezequias, Ezequias Manassés, Manassés Amon, Amon Josias, Josias Jeconias, Jeconias gera Salatiel, Salatiel Zorobabel, Zorobabel Abiúde, Abiúde gera Eliaquim, Eliaquim gera Azor, Azor gera Sodac, Sodac gera Aquim, Aquim gera Eleazar, Eleazar gera Matã, Matã gera Jacó, Jacó gera José. José é da descendência de Davi, mas se José não assumisse Maria, Jesus não tinha nenhuma ligação com a descendência, porque Jesus não é filho de José, Jesus é gerado pelo Espírito Santo, pois ele já existia antes de tudo e de todas as coisas. Mas quando José entende o projeto avisado pelo anjo do Senhor, José assume Maria. Quando ele assume Maria, ele gera a paternidade de Jesus, ser descendente de Davi. Diga, se você não entendeu, diga, está dando certo. Por isso que ele é descendente de Davi. Aí Cristo vem maravilhosamente, mostra os milagres, opera maravilha. Depois ele chega a quitar a nossa dívida, sobe ao Calvário, humilhado, trucidado. Por fim ele declara vitória, liberdade a todos. E ele foi morto, sepultado, mas ele ressuscita no domingo pela manhã. Aparece aos discípulos, assegura a promessa, diz que vai para o Pai. Atos capítulo 1, ele disse, mas eu enviarei o Espírito Santo. Essa palavra, enviarei o Espírito Santo, ele já havia anunciado em Lucas 24, 49. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E a Bíblia diz que agora ele assegura em Atos capítulo 1, verso 8, que já foi lido pelo pastor esta noite. Ele diz assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunha em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, em Teresina, até os confins da terra. Então essa promessa, ela é consolidada em Atos capítulo 2. O Espírito desceu, e os irmãos sabem, eu estou apenas dizendo o que nossos pais nos contaram. O Espírito desceu sobre os 120 que foram cheios do Espírito Santo, e tomado em línguas estranhas, eles evangelizavam os estrangeiros que estavam lá, pois eles eram judeus, mas alguém tomado pelo Espírito Santo fala em espanhol, outro fala em inglês, outro fala em francês, em castelhano, em tupi-guarani, e em línguas eles evangelizavam as 13 nações que estavam participando da festa de Pentecoste, que era a festa das preguiças. De forma que ali houve um temor, um arrependimento, e quase 3.000 almas se converteram ao Senhor. Em Atos capítulo 3, a Bíblia mostra que as evidências dos milagres já acompanhavam os discípulos que foram batizados, e Pedro e João oraram por um coxo no tempo Formosa, que acabou resultando numa multidão que se levantou contra, outros a favor. Pedro e João é preso, mas 5.000 pessoas aceitaram a Jesus porque viram o milagre no templo de Formosa. Então a igreja começa com 8.500 crentes, porque eram 500 irmãos que existiam naquela época, 120 batizados no Espírito Santo em Pentecoste, depois mais os 3.000 que se convertem no discurso de Pedro, os 5.000 que se convertem depois que viu o milagre do tempo Formosa, e aqueles irmãos vão sendo agregados, vão sendo batizados e vão também recebendo o batismo do Espírito Santo. Então a igreja se concentra agora no crescimento.
A expansão começa do capítulo 1 ao capítulo 7 e se concentra em Jerusalém, na Judéia. No capítulo 8 chega na Samaria, já no Reino do Norte, que era Israel com a capital Samaria. No capítulo 9 alcança o Saulo de Tarso. No capítulo 10 alcança já fora do reduto do judeu e também de Israel, chega no gentil. A casa de Cornélio pega fogo. Capítulo 11 e capítulo 12, a Bíblia mostra já o envio dos missionários transcultural. Eles vão para o que nós chamamos de Galácia do Sul, a primeira viagem missionária de Paulo. Capítulo 16 e 17, a segunda viagem missionária, ele se concentra naquela que Paulo queria para a Ásia, acaba tendo a visão como homem da Macedônia e entra no continente europeu. E diga para teu irmão, o evangelho entrou no continente europeu muitos anos atrás, através de Paulo. Paulo se concentrou em Filipos, chegou até a cidade de Corinto. Lá em Corinto ele foi fabricar tenda, não para receber dinheiro, mas para estar no local onde fabricava artesanato para evangelizar. Porque tem muito crente, irmão, que não contribui. Diz, Paulo não pesava ninguém. Paulo não pesava ninguém, porque ia financiado por uma igreja missionária. A igreja de Antioquia que ele enviou preparava tudo: roupa, toalha, donativo, sapato, sandália, levava tudo, não tinha necessidade nenhuma. Era a igreja que enviava e a igreja que mantinha. Quando o recurso acabava, eles voltavam para dar relatório e se preparavam para outra viagem. Paulo não fabricou tenda para receber dinheiro. Paulo fabricou tenda porque era o local das Olimpíadas, que tinha muitas coisas artesanais, e Paulo podia ficar num bairro separado, sem contato com ninguém. Então Paulo aproveitava o povo naquele local, naquele comércio, fabricava as tendas para ter acesso ao povo. E foi assim que os nossos pais nos contaram. De maneira que a Bíblia mostra agora a outra viagem missionária de Paulo. Desta vez ele se concentra a maior parte em Éfeso, aonde ficou por 3 anos, onde tem a escola dos tiranos. E Paulo de lá vai para Roma, então encerra em Roma. Paulo é preso, mas o evangelho sai de um continente e chega à capital do Império Mundial da época. Olha o tanto que o evangelho chegou. Então encerra a história no cano sagrado, é selado, encerra agora, não se escreve nada mais. Então a história da igreja encerra no capítulo 28 do que temos a Bíblia. Diga para teu irmão, nós somos o capítulo 29 de Atos dos Apóstolos. Aí nós continuamos. E continuamos como? Com a intensa perseguição. O império começa a perseguir a igreja. A igreja, quanto mais apanha, mais ela cresce. Quanto mais mata crente, mais a igreja cresce, de forma que o império tomou conta da época e começou a perseguir os cristãos. Na época de Nero, assume em 54 e 64, tem o atentado no centro de Roma, atribui aos cristãos. No ano 70 tem a fabricação do Coliseu de Roma e um anfiteatro de tortura. Isso é o que nossos pais nos contaram, mas eu queria contar para você hoje de novo. Sabe o que aconteceu? Esse movimento de perseguição não parou a igreja naquela época, até que chegou um momento que em 312, Constantino, que era imperador de Roma, se declarou cristão. Ele era um cristão tão atrapalhado que nem se batizar, ele se batizou. Ele se batizou no ano da sua morte, quando já estava no leito de enfermidade. Ele de cristão não tinha coisa nenhuma. E a igreja, ela foi tomando corpo agora por conta da posição do império, abraçou o império, e agora a pregação que alcançou todas as gerações passadas mudou na época de Constantino. O povo não vinha mais pela conversão, não vinha mais pelo arrependimento, não tinha mais santidade, não tinha mais temor a Deus, apenas queria fazer parte da igreja do império. Então agora a igreja, ela tomou uma escala diferente, que eu quero que você lembre nesse momento, que por incrível que pareça, é o caminho que a igreja está tomando hoje. É um caminho, eu não poderia deixar, irmão, sem lembrar e sem dar essa alerta. Tem muito crente que está na igreja hoje para ter posição, que está na igreja hoje atrás do pastor para ter uma oportunidade. Tem gente brigando por cargo, tem gente brigando por posição, tem pessoas querendo ele ter conhecimento na igreja para ele declarar um cargo político. Ele quer agregar o povo. Hoje a gente tem até medo quando você vê alguém servindo, até servindo água com delicadeza, a gente fica pensando, será que ele não quer ser vereador na outra eleição? Não. O mundo tomou uma proporção tão grande que pouca gente quer servir mais pelo temor do evangelho,
quer se um projeto, daqui a pouco tem um projeto daqui, projeto das crianças, não comunga com o do jovem, porque senão não vai sair meu nome. E nós estamos tomando esta posição hoje, infelizmente. Eu louvo a Deus por estar hoje nos 115 anos da Assembleia de Deus, e olhar para alguns primórdios e dizer: rapaz, ele não mudou não. Desde que eu conheci o Freitas, ele prega do mesmo jeito, ele prega da mesma forma, mas tem pregadores, eu estou com os dias contados para ser convidado para pregar. Por isso que eu estou aproveitando todos os convites. Prego quase todos os dias. Por quê? Porque mensagem de arrependimento não pode pregar mais, mensagem de confronto ao pecado não pode pregar mais, e se pregar hoje ninguém convida ele mais. Hoje é coach, é a mensagem de autoestima, de autoajuda, que Deus vai te dar isso, que Deus vai te dar aquilo. Levanta a tua mão para receber. Quem quer a mão, estou vendo chave de apartamento cair na mão de alguém. Epa, estou vendo já não tem mais o movimento, tem aqui, lá fora não tem mais. E eu estou desconfiado que eu fui batizado com o Espírito Santo. Tem hora que eu sou desconfiado que eu não fui. Por quê, pastor? Porque o batismo que eu recebi, ele abre em mim todo dia. Eu choro todo dia, eu falo línguas estranhas todo dia, eu me converto todo dia, ele me repreende. Tem hora, epa, dou um passo, eu escuto ele dizendo não. E eu vejo um povo que pula, sai daqui, vai para farra. Eu vejo um povo que fala em línguas estranhas e é contando piada na internet. É um povo que ao mesmo tempo que é cantor, gospel, é comentarista político. Eu não entendo esse Espírito Santo que está atuando não. Aí eu digo: Jesus, eu fui batizado mesmo, é o Espírito aquele de lá do Pentecoste, é ele, foi o que me queimou, porque irmão, fiquei doido desde aquele dia e nunca mais eu fiquei normal. Glória a Deus, irmão.